Na verdade, eu me sinto muito longe da terra, né? Eu morava num bairro em Sabará que é bem grudadinho na montanha. Minha casa era a última da rua, já era o quintal a montanha, assim. A terra e as ruas, assim, tinham muito mais ar puro e um contato com a natureza mais tranquilo, né? Menos barulho de carro, cidade. Um horizonte também, sinto falta de olhar para um horizonte que não seja só prédios, né? Por mais que eu viaje, assim, bastante trabalhando, eu ainda sinto essa falta, assim, esse contato. Eu acho que o corpo é uma memória ancestral, né? Então, acho que a gente sente essa falta, né, do contato com a terra. E acho que a terra traz essa cura, né? As plantas, a gente trabalhar com a terra. A Fique Viva, ela foi a última música do álbum. E aí eu fui nessa onda de procurar alguma coisa que sintetizasse, assim, o álbum, assim. Ainda não tá pronto. E sei lá, tinha 19 faixas, podia já estar pronto. E aí rolou o bagulho da eleição, que eu fiquei em choque. E ao mesmo tempo eu tô assim, o quanto eu estou em choque pela paranoia da esquerda caviar, que às vezes viaja, que nossa, agora seremos todos mortos, sendo que a gente já convive com a violência policial há anos, ou há quanto tempo que eu tô num momento que não é nem violência policial, né? Eu, ultimamente estou falando que a violência é estatal, né? Que é do Estado que manda lá o polícia brigar contra o próprio povo dele, né? E ainda paga mal esse polícia, né? Então, esse policial, ele também é uma ferramenta da violência do Estado. Então, de todas essas coisas, que as paranoias de não vamos poder mais sair na rua, não vamos poder mais levantar uma bandeira de um partido que não seja fascista, todas essas coisas me deixaram num universo que eu falei, peraí, mas já é sobre isso. E eu acho que, assim, esse terror, ele é muito uma tática de movimentos fascistas, né? Então eu queria sair com uma música que trouxesse esperança, que fosse um tapinha na cara do tipo, galera, pra mim principalmente, do tipo, olha, é sobre isso mesmo, aqui tem sangue de ancestral, o rolê é esse, a bala não é perdida, mas e aí, você vai ficar aí dentro de casa, vivendo a depressão profunda? Não, amigos, não que não tenham dias que são assim, né? Eu comecei a me escrever essa frase de ficar viva. Eu escrevia no azulejo do banheiro. Várias amigas vinham lá na minha casa e tiravam fotos dessa frase, ficar viva, fique viva. E eu falava, nossa, acho que tá todo mundo nessa brisa, né? A saúde mental é o grande rolê dos anos 2000, né? A internet versus a informação versus a saúde mental, assim. E aí eu quis fazer essa música para finalizar a ideia do álbum, que era sobre ficar vivo e sobre o momento político que a gente estava vivendo. E para mim foi muito importante lançá-la naquela época e todo esse universo, né, de mainstream, de música, de não, você não pode lançar agora. Eu fui lá fazer reunião com a galera que ia lançar meu álbum. Você tem que lançar em fevereiro, você tem que lançar em março. Eu falei, gente, eu sei, dezembro ninguém lança disco. Eu sei disso. Mas eu vou lançar em dezembro. E a bicha foi lá e lançou em dezembro, saiu um monte de lista do mesmo jeito, um monte de gente escuta até agora que é dezembro do outro ano. Eu acho que eu trabalhei direitinho. A minha mãe sempre cantou muito para eu dormir. E aí eu adorava, assim, ela inventava, né? Minha mãe fazia freestyle, né? E aí ela falava que ela estava na feira trabalhando, fazia a versão dela. E o papai trabalhava um dia inteiro com ela, assim, e ele botando várias fitas cassetes. Então a música, ela era trilha sonora mesmo, era a rádio dos Cogil lá em casa, assim. Na infância eu gostava de pegar o Festival do Vinha del Mar, em VHS, que meus pais tinham vários, era a forma deles matarem a saudade do Chile. Aí eu vi o Festival de Vinha e aí eu queria imitar, obviamente. Aí eu pegava lenço da minha mãe, fazia eles assistirem meu show. Então acho que eu comecei a performance já e levar a sério que eu queria cantar por aí, assim. Falei assim, brincando com a minha amiga, um dia eu vou morar em São Paulo e vou fazer música e vou frequentar todos esses lugares. Ela deu muita risada de mim, eu vi mesmo alguns anos depois. Essa fita foi em 2007, eu acho, 2008. Bem quando eu tava começando a levar o rap a sério. Quero falar todas as batalhas, velho. Ei, mano, eu vou te falar que é muita treta. Quando você tá no carro com seu pai bebendo com a mão dentro da sua buceta. Eu sabe também que eu tenho uma caneta e as letras pra libertar, porque é muita treta e é abusivo. Por isso eu vou te falar que fazer rap... Como toda carreira, assim, de artista independente, a arte política, né? Que a arte política é bem diferente de
simplesmente transformar sua arte num produto, né? E eu sempre tive noção do que eu queria e sempre tive noção que ia ser assim por ver os meus pais, que foi assim para eles também. Então eu aprendi a lidar com isso melhor, assim, nos momentos ruins e nos momentos bons também, para dar uma segurada no refrão, né? De uau, não vamos ficar muito loucos quando der tudo muito certo. A famosa frase de quem se emociona perde o foco e a contenção, né? E aí eu fiquei numa época, quando eu engravidei, eu deixei de cantar. Foi bem difícil para mim deixar de cantar, porque para mim cantar não é só fazer show e trabalhar, é um momento que eu me sinto livre, sabe? Então eu no puerpério da maternidade, com a criança no braço, longe da cidade, sem trampo, tendo que pegar vários trampinhos. E esse momento foi bem difícil, assim, de voltar a cantar depois que eu tive meu filho. Mas foi uma volta muito importante, porque eu voltei com mais ganas, sabe? Voltei mais focada. E aí eu comecei a ver, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, emocional, espiritual, da minha carreira, me organizar mais, vou baixar um Trello aqui, organizar minha agenda. E aí 2017 que eu já vi que eu já conseguia criar meu filho sozinha, que por mais que eu morasse na quebrada e estivesse um pouco longe do acesso das coisas, eu conseguia me manter, eu conseguia dar conta de tudo que falaram que eu não ia dar conta. Eu cheguei nesse lugar, ai beleza, agora eu quero mais. Ok, sobreviver não é a meta só, porque sobreviver é o mínimo que todos nós tínhamos que ter acesso, sabe? E aí eu falei, eu quero viver, eu quero experimentar as coisas, quero viajar, quero curtir meu filho. Cuidado na trilha, baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby, fique viva, fique viva. Não se deixe enganar. Lancei um disco que chama Neuwen, que significa força em Mapungundum. Eu tenho esse nome, que por mais que eu usasse o Brisa Flow, que eu acho legal, é muito também pela, não vergonha, mas assim, dificuldade de ficar explicando o que é meu nome para as pessoas que eu também não tenho paciência, do meu nome que é Brisa de la Cordilheira. Eu tô pensando no novo álbum, eu tô pensando em 2 projetos diferentes, assim. Quando eu te falei do freestyle, eu gosto muito de freestyle, e aí eu não vou muito mais em batalha. Porque é muita treta e é abusivo, por isso eu vou te falar que fazer rap pra mim é um alívio. Porque eu ainda tô no último semestre de faculdade, tem um moleque que eu levo pra escola 8 horas da manhã. Então é muito difícil pra mim sair segunda, voltar com o moleque da janta, dar banho, botar ele pra dormir e acordar na terça. Então eu não consigo ir muito. E aí eu fico longe das batalhas, longe do berço do rap, que é o freestyle, então eu me sinto meio deslocada e eu tô com um projeto de freestyle, que é uma banda de improviso que eu montei de jazz. E aí ela também mexe com esse ego, que não é só eu mais, minhas músicas, todo mundo é livre ali para criar na hora. E a gente fala do contexto atual que a gente está vivendo. Então a semana passada, semana retrasada que a gente se reuniu, a gente falou sobre o que estava acontecendo no Equador. A gente vai se reunir semana que vem, a gente vai fazer um improviso sobre o que está rolando na Bolívia. E sempre juntando os paralelos do que rola aqui também. Esse é um trabalho. Agora o meu trabalho solo, que o Brisa Flow continua, e eu vou continuar aí com várias brisas, só que eu vou viajar primeiro agora, que eu tô precisando. Toda vez que eu fecho um disco é um filho, que parece que você criou ele em 1 ano e agora ele tá andando. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou voltar pra minha vida, sabe? E aí eu tô pensando numa viagem agora sozinha para começar a entender o que eu sou no meio desse rolê. A carreira vai crescendo, eu preciso dar uma respirada do que está acontecendo para não perder o foco, os objetivos aí da caminhada. Então eu acho que o disco vai começar a vir depois disso. E a ideia era ir para o Chile agora, né, conhecer mais de Wallmapu, que é a região da onde a minha família vem. Então eu tenho pensado muito na minha bisavó, tenho lembrado muito da gente na beira do rio, das ovelhas, das histórias. Cada dia eu lembro uma história diferente. E a última vez que a gente esteve junto eu tinha 9 anos. E ela tem sido vindo muito no meu pensamento. Então eu queria muito fazer uma viagem para lá, assim, mesmo que ela já não esteja mais viva. Lá no Neuwen, que é meu primeiro disco, né, o nome já fala, a primeira música é um canto em Mapungundum. Eu falei, vou fazer um álbum, né? Eu já cantava rimando, citava várias referências, mas eu falei, vou fazer um álbum, aí eu fiz o Neuwen. Eu falei, eu vou abrir com um canto em Mapungundum. Aí meu primeiro disco tem que ter um canto de uma mulher e tem que ser um canto em outra língua, né?
E aí é esse canto dela denunciando o Estado que foi lá e levou o filho dela. E aí abre com essa música e aí eu faço um paralelo daquela Vi de Longe Você Chegar, que fala sobre a invasão e cruza a ideia do colonialismo com o tempo que a gente está. Porque o primeiro estrofe eu falo do Vi de Longe Você Chegar em Grande Barco. Depois eu falo Fogo em La Moneda, que é da ditadura, do Allende ali, que colocaram fogo em La Moneda, né? Depois eu falo do Mapocho Corpos, que é onde eles jogavam os corpos que eles torturavam no rio Mapocho. Então eu já citei o Mapocho ali. E aí eu gosto de falar essa música agora, porque eu acho que, tipo assim, eu fiz ela há tanto tempo e as pessoas ficavam assim, o que você tá falando? E agora as pessoas, caralho, agora eu tô entendendo. Então por isso que eu não me preocupo muito com as datas do tempo da publicidade de hoje, porque eu acho que fica aí, assim como ficou pra mim vários trampos que eu gosto de acompanhar e entendo só agora, acho que a arte é sobre isso também, né? No Selvagem como o Vento, a ideia dos meus discos é sempre botar um nome em Mapungundum. Mas aí eu pensei, não, eu vou botar um paralelo com o meu nome. Selvagem como o Vento, referência ao nome, que é isso aí, um dia é doce, um dia é um furacão, como minha mãe falava. Um dia é brisa, um dia é furacão. E aí eu faço referências indígenas nesse disco, mais na letra, né? Não tanto nos nomes e não trago nenhum canto, mas faço nas letras. Eu me preocupo muito em quebrar o estereótipo. Muita gente, às vezes, quando eu chego nos lugares, fica esperando que eu esteja de cocar, por exemplo. Gente, meu povo nem cocar usa, assim. Não que eu saiba, assim, o povo dos meus ancestrais, né? E vários povos assim dos Andes, eu não lembro de ter visto cocar. Então é bom assim, por um lado é bom que as pessoas falem, se elas me dão esse direito de resposta para explicar, falar, gente, olha, tem vários povos, né, nem a Biayala, tem povos do Brasil que tem cocar, povos que não tem. Não é sobre isso, sabe? Sim, a gente quebrar o estereótipo do indígena preso no passado ou o indígena vencido. A ideia do indígena vencido é muito triste. Então a ideia que eu quero trazer é do indígena que continua, é do indígena, por exemplo, o Denilson Banil e essa Alicia Rosa, que eu gosto muito de citar sempre que eu vou fazer um trampo, que são artistas contemporâneos, que estão fazendo arte indígena, falando sobre a importância da demarcação, falando do genocídio indígena, falando de ancestralidade, porém com outros veículos, com outras formas. E também trazer artistas tradicionais, por que não? Se existem esses artistas tradicionais ainda, é importante que tenha esse espaço para eles, né? É importante que tenha um local para os aldeados falarem em rodas, também para além da aldeia, né? Mas é importante também a gente quebrar esse estereótipo do que é o indígena, né? Tem muitos raps no Chile que são artistas mapuches que fazem rap, então quando você fala rap indígena, as pessoas já montam na cabeça dela um estereótipo que às vezes não é nada disso e a pessoa faz rap e faz sucesso na aldeia, sabe? A gente tem aqui no Brasil diversos, tem o Bro MCs, por exemplo, tem a Catu, tem eu, que também não sou de uma etnia brasileira, né? E que as pessoas também ficam nesse lugar de que eu sou mais imigrante que uma europeia, sabe? Então é para quebrar todas essas ideias e fazer a gente pensar que antes a gente era uma coisa só, de um continente só, né? Porém não éramos uma coisa só em diversidade, né? Cada povo tinha seu desenho, sua cultura, sua língua. Então a ideia de somos um só é para a gente quebrar essas fronteiras que os colonizadores criaram para nos controlar de uma forma mais eficaz. Mas essa ideia de um só não pode ser a mesma coisa de que somos um só, então todos os indígenas são iguais, né? É bom a gente dar essa escurecida nas ideias. Então eu acho que o que tem me inspirado nessa cena são as manas trans, as manas sapatão, as bichas que eu gosto muito, né? Eu tenho uma bicha que me acompanha, que canta comigo, que é a Maia, que também vai lançar single agora. Está sendo produzida pelo meu DJ também, que é o Joneira, que está sendo produtor musical, que também ajudou no Selvagem como o Vento. Então a gente é uma família mesmo, saca? E eu sou muito feliz de ter essa família, assim, porque é a família que inspira a gente a continuar fazendo arte. Eu falo que o meu disco é todas essas conversas juntas que a gente teve umas com as outras, saca? E a Caipora de Cativeiro agora também, que é uma mana que também tá trampando com a gente no videoclipe, que é uma diretora de arte, Bicha Preta também de Quebrada, também vai lançar coisa nova. Então eu tô aí para ajudar essas parceiras, saca? A minha ideia era ter um selo que eu pudesse gravar todas elas na minha casa e pagar uma mega masterização foda para todas.
vai chegar. E eu gosto muito do Psicopretas, eu acho que é maravilhoso. Eu fiz um trabalho na faculdade, fui lá falar sobre hip hop, e eu falei, já que eu vou falar de hip hop, eu vou trazer uma cypher Psicopretas. A galera ficou em choque assim na sala. Ela é muito maravilhosa, a Mona, né? E todas as mulheres ali, a Ali Nego também. A Ali Nego é uma pessoa que também regata no flow, nas rimas. O rima dela é foda porque ele vai quebrando as ideias do que é a mina do rap, né? Ele já começa com o IP, já vem pra Sara, aí passa pela Bia, a Anarca, depois eu, aí a Clara Lima, vai só derrubando e termina com a Altiniz lá, trá. Eu acho que é muito bom. A rima dela tem 1 milhão de plays, acho que devia ter muito mais, porque nós esculachamos. Sobrevivendo na selva, sempre com disposição. Levo a cria nas minhas costas e uma faca na minha mão. Pronta pra entrar em ação, fria e sem hesitação. Pros parceiros sou uma brisa, pros vacilão furacão. Minha vida tá a milhão, money's on my mind. Se eu preciso descansar, mas se eu parar a casa cai. Eu sigo nessa trilha, pela família e pelas minas.